Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC de 2009. Um menino de 7 anos de idade, previamente saudável, refere dor de garganta, febre alta e dores articulares generalizadas a 72 horas. Ao exame, apresenta orofaringe com hiperemia importante e presença de pontos purulentos, além de adenopatia cervical anterior dolorosa. Apresenta significativa melhora clínica após 48 horas de uso de penicilina benzatina. As provas de atividade inflamatória estavam aumentadas e o título de asilo era de 1.250 unidades TUDS. A cultura de garganta, realizada antes do início do antibiótico, identificou Streptococcus do grupo A. Diante desse quadro, é correto afirmar que: letra A, o quadro clínico sugere uma infecção estreptocócica aguda. Letra B, os exames laboratoriais caracterizam o diagnóstico de febre reumática. Letra C, o diagnóstico de febre reumática deverá ser confirmada com a ecocardiografia. Letra D, o paciente deverá receber profilaxia secundária para a febre reumática com penicilina benzatina até os 18 anos. Ou letra E, o paciente deverá receber profilaxia secundária para a febre reumática por 5 anos somente se houver sopro cardíaco. Bom, essa é uma questão que gerou polêmica em 2009 e geraria ainda mais polêmica agora em 2020. Por quê? Porque houve uma mudança nos critérios do diagnóstico de febre reumática. Então isso daí causaria talvez até a anulação da questão se fosse realizada pela banca de hoje. Então vamos lembrar aqui que a febre reumática é um processo inflamatório autoimune que se desenvolve como consequência da infecção estreptocócica da cepa reumatogênica, o chamado estreptococo do grupo A de Lanceveldt. Tem um risco da pós-faringite estimado de entre 0,3% a 3%. Já há alguns casos que falam que também tem relação com piodermite. Existe esse mimetismo molecular dessa cepa reumatogênica através de complexos imunes para levar à lesão cardíaca, e o acometimento cardíaco tem uma elevada morbidade e mortalidade. Então, o que aconteceu? Os critérios, os chamados critérios de Jones, foram revisados pela American Heart Association em 2015, e aí ele dividiu em dois grupos. O grupo de baixo risco, de acordo com a prevalência da presença de estreptococcus na população, baixo risco ou moderado ou alto risco. Se for no Brasil, é considerado moderado ou alto risco. E a grande mudança vai ter aqui, ó. A artrite no moderado ou alto risco pode ser uma poliartrite, que é o clássico, uma poliartrite migratória, ou uma poliartralgia, ou até uma monoartrite. Então essa é a grande mudança que nós temos aqui nos critérios maiores de moderado ou alto risco. Então no Brasil vai servir esses critérios. Os critérios menores praticamente se mantiveram, com a diferença que nos menores também você muda, pode ser a poliartralgia ou a monoartralgia. Se tiver uma monoartralgia, você já pode ser considerado um critério menor. Entendeu? Então a mudança aqui é na avaliação da artrite. Poliartrite, poliartralgia ou monoartrite, critério maior. Monoartralgia, critério menor. Classicamente, a artrite era só uma poliartrite migratória, que você considerava isso um critério maior. E o critério menor era uma poliartralgia. Então, agora, para a nossa população, servem esses critérios de moderado ou alto risco, porque a população brasileira tem uma grande prevalência da presença das cepas do Streptococcus Lancefield e tem uma grande prevalência de febre reumática. E aí a gente vai para a questão aqui, ó. Veja bem, menino de 7 anos, refere dor de garganta, febre alta e dores articulares generalizadas. Então, em 2020, se ele tem uma febre alta, já controla um ponto para menor. E se ele tem dor generalizada articular, é uma poliartralgia, um ponto para maior. E aqui ele apresenta atividades, provas inflamatórias aumentadas, ou seja, teria 2 menores e um maior. Então, teria uma questão de hipótese diagnóstica de febre reumática. O que vai lá contra aqui? Ele tem uma melhora significativa após 48 horas. Então, apesar de ter uma melhora da parte da faringite, a artralgia demora muito tempo, demora um pouquinho mais de tempo para melhorar, não em 48 horas, não é essa melhora dramática da parte da artralgia. Mas aqui você já fecharia em 2020 para um maior e 2 menores, aí fecharia como febre reumática. Então essa aí já seria a polêmica.
Então aqui ele também coloca o título de ASLO aumentado, né, acima de 320, está 1.250, né? Então está acima de 320. Então isso aqui, esse título de ASLO não entra nos critérios, que é o título da comprovação de infecção estreptocócica, não entra nos critérios, mas entra como comprovação de infecção prévia estreptocócica. Então tem relação com isso, né, com a comprovação, mas não entra nos critérios de Jones modificados. E aí, ó, primeiro surto febre reumática, 2 maiores ou 1 maior e 2 menores. Então ele fecharia em 2020 para esse critério para febre reumática, porque ele teria o maior e 2 menores. No segundo surto, ele aceita, isso daqui também é uma inovação, uma atualização, né, dessa critério do American Heart Association. Pode ter 2 maiores, 1 maior e 2 menores, ou 3 menores. Então, criou-se o segundo surto, que você pode colocar 3 menores como critério de febre reumática. Então, é importante lembrar que quando você tem a febre reumática, você tem que erradicar o agente infeccioso, e aí é a vera-bezetacil, acima de 20 kg, 1.200.000 unidades. Tem alternativas que são PV oral, amoxicilina 50 mg por quilo, 3 vezes ao dia por 10 dias. E para pacientes que têm alergia aos beta-lactâmicos, usar macrolídeos, como a eritromicina, a azitromicina. Hoje a gente não usa muito a clorofenicol, porque dá muita aplasia medular, e tetraciclina também pela alta resistência bacteriana. Então, essas geralmente, quando você tem alergia ao beta-lactâmico, você usa os macrolídeos. E é importante lembrar, a profilaxia primária, quando você identifica um quadro de amidalite, você está fazendo, com bezetacil, está fazendo profilaxia primária febre reumática. E a secundária, quando você já tem febre reumática, você também vai usar bezetacil também a cada 21 dias. E o que vai definir o tempo de profilaxia secundária é justamente se ele teve cardite ou não, né? Pacientes que não tiveram cardite até os 21 anos ou por 5 anos após o último episódio, o que for maior. Pacientes que tiveram cardite, mas não ficaram com sequelas ou têm sequelas mínimas, até 25 anos ou até 10 anos após o último episódio. E sequela mínima aqui você tem que dizer o que é o sequela mínima? Quando você tem uma lesão discreta, né? Ou seja, quase você não tem um sopro mínimo ou uma lesão discreta. Se tiver um sopro a partir de 2 cruzes, vai ser um sopro pelo menos moderado, e aí você já vai ser uma sequela grave. Então, pacientes que tiveram cardite e permaneceram com sequelas graves é até os 40 anos ou até 10 anos após o último episódio. Geralmente a gente usa essa conduta aqui no Brasil. E aqui na atualização da American Heart ele coloca, se o risco de exposição persistir por toda a vida, você tem que fazer profilaxia também por toda a vida, né? Outra coisa aqui nos critérios, que ele fala da cardite. Olha só, essa também é uma mudança. A cardite, ela só deveria ser clínica, ou seja, você teria uma pancardite. Geralmente você vai ter aquele sopros de Kerry-Coombs, né, que é típico da semiologia, uma valvulite mitral, mas isso você faria um diagnóstico clínico. E hoje, nessa atualização de 2015, já você pode ter um diagnóstico subclínico. Que diagnóstico é esse? Através da ecocardiografia. Então, se a ecocardiografia mostrar uma valvulite com uma insuficiência mitral, uma insuficiência aórtica, com alguma coisa que chama atenção para a febre reumática, também vale como critério maior de cardite. Então, isso também é atualização e será cobrado na prova de 2020. Bom, e aí vamos para a questão, né? A resposta que ele gera foi essa aqui. O quadro clínico sugere uma infecção estreptocócica aguda. Para 2009, talvez fosse uma resposta adequada. Mas se você olhar as outras alternativas para 2020, não é. Os exames, letra B, os exames laboratoriais caracterizam o diagnóstico de febre reumática? Pode dizer que sim, porque ele está fechando aqui com 1 maior e 2 menores, prova de atividade inflamatória aumentada, seria como diagnóstico. Letra C, o diagnóstico de febre reumática deverá ser confirmada com a ecocardiografia? Em 2020, sim, porque ele podia confirmar isso, se ele ficou em dúvida, ele podia fazer um eco, e o eco mostrasse uma valvulite, o sugestivo de cardite, podia confirmar. Então, aqui, pelo menos, você teria 3 questões que podiam estar corretas e aí levaria à anulação de questão. Então, é isso, pessoal. Tem que ficar de olho nesses critérios de Jones que foram revisados em 2015 e isso será cobrado agora no TEC de 2020. Beleza, pessoal? Um abraço!